Cleomar, eu queria voltar ao ponto que você levanta, quando você falar, isso pode ser usado pela extrema-direita, pela essa direita autoritária e populista, e que aqui no caso do Brasil é golpista, porque eles tentaram dar um golpe militar durante os últimos 2 meses do governo Bolsonaro, podem se aproveitar desse tipo de caso para fazer algum tipo de argumento que leve a uma ruptura da democracia. Olha como a democracia não funciona, isso, aquilo, tudo mais. E, de fato, a gente tem essa extrema-direita, eles têm uma presença eleitoral relevante no Brasil. Essa eleição, nós vamos descobrir quão forte ela ainda é. Eu realmente tenho esperanças de que Flávio Bolsonaro seja candidato e não chegue ao segundo turno. Agora, aí faz o quê? A gente não fala, a gente não reclama, a gente ignora. Numa democracia, espera-se que os 3 poderes sejam criticados pela sociedade, né? Eu acho que esse argumento per se tem um elemento muito bom, Pedro, que é o seguinte. Qual é o dilema da democracia no século XXI, do meu ponto de vista, né? O dilema é que os instrumentos criados pela democracia ao longo do tempo para que o sistema fosse oxigenado, hoje oxigenam discursos e falas que são contrárias à democracia. Isso a gente pode olhar, vamos tratar aqui, para não ficar falando só da gente, vamos tratar análise de risco político em perspectiva global, fragilidade institucional em perspectiva global. A gente pode falar da Polônia, a gente pode falar dos Estados Unidos, a gente pode falar da Argentina, a gente pode falar de El Salvador e a gente pode falar de países que talvez tenham alguma qualidade institucional maior do que a nossa, como as ameaças eleitorais que se colocam no Reino Unido, com o Brexit, por exemplo, que foi a agenda dessa turma, na França e por aí vai. Qual é o elemento em comum? O elemento em comum é que esses grupos dessa direita antissistêmica, eu gosto muito do termo antissistêmica, porque eu acho que a extrema-direita aí é a raiz historiadora gritando dentro de mim, é um fenômeno específico de um determinado quadrante no tempo. Então, assim, essa direita antissistêmica faz o que muito bem? Ela mantém um motor de indignação sempre girando, está sempre girando. Não necessariamente você precisa ter uma resposta a isso, mas você tem que ter esse motor sempre girando, né? Vamos pegar aqui como exemplo, enquanto a gente está discutindo essas suspeitas sobre a figura de um membro da Suprema Corte, o que essa direita antissistema está fazendo? Está fazendo uma caminhada, né? O deputado Nicolas Ferreira, que é um dos melhores ícones em termos de captura de atenção desse grupo, juntou um pessoal e está fazendo uma caminhada de 200 quilômetros de uma cidade em Minas chamada Paracatu até Brasília. E isso virou um excelente gancho para todo mundo desse grupo se juntar a ele. Então se junta quem tem boas intenções, se junta quem tem algum tipo de problema de reputação, se junta quem precisa de visibilidade, se juntam aqueles que desejam ser reeleitos e viram um evento. Esse processo de captura de atenção só funciona porque a gente tem instrumentos dentro da democracia, né? Assim, o Brasil, democracia de média para média qualidade, que dizem, olha, a imprensa tem que denunciar, as pessoas têm que dizer, e a imprensa tem, por sorte, e pelas instituições, a possibilidade de fazer o seu trabalho sem sofrer represálias físicas, morais, judiciais e por aí vai. Qual é o dilema? O dilema para o cidadão comum, pega tudo isso e vamos colocar na vida do cidadão comum. A pessoa que acordou de manhã, que só quer ir para o trabalho, que não está inserida nas benesses do home office, de ter uma boa internet em casa, de se preocupar com um ar-condicionado porque ela está fritando em uma casa pequena de 30 metros quadrados numa periferia. Para essas pessoas a vida está muito dura. E o nexo causal entre qualidade de democracia e melhoria da sua própria vida está inexistindo cada vez mais. E aí você está falando de democracia, de defesa de instituições, da qualidade, porque é importante termos juízes independentes, e o cara liga o jornal ou abre o WhatsApp e está acontecendo esse tipo de processo. Então, assim, eu não quero ser um emissário de desesperança, tá, Pedro? Eu
eu louvo e acho muito legal as pessoas terem esperança em temas que envolvem a competitividade eleitoral. Mas me parece que movimentos como esse que a gente está vendo, a partir da denúncia necessária e muito bem feita da Malu Gaspar, mostram para a gente que há um processo de cooptação que acontece em vários lugares ao mesmo tempo, mundo afora, um processo muito robusto de cooptação das instituições por determinados atores econômicos. Porque quando você vai ao dado frio, você pega o Master, por exemplo, e aí, se eu errar, Pedro, aí você e o Léo já me corrigem, mas assim, me parece que o Master representa 0,5 alguma coisa no que é o sistema financeiro nacional, no parâmetro de número de clientes. Então, assim, é um banco pequeno, era um banco sem liquidez, era um banco que a autoridade monetária fez exatamente o que tinha que fazer. Só que o processo que liga um banco que é muito pouco competitivo do ponto de vista de mercado com aquilo que é o impacto que ele tem sobre o processo político como um todo, permite a gente compreender, em termos de análise de risco político, puxando aqui para a minha seara, que efetivamente atores institucionais que deveriam estar teoricamente atentos à forma como a regra do jogo é jogada e zelar pela regra do jogo, podem, e aqui eu estou frisando podem, porque é importante, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, podem estar envolvidos em condutas que são conflitantes com as suas próprias ações. E aí a gente olha para isso que seja a democracia, essa construção abstrata, a possibilidade de se posicionar, de dizer, de expressar suas opiniões e de fazer escolhas, e ela vai se tornando inviável. E aí isso vai explicar, por exemplo, fenômenos como o Donald Trump, que é um excelente capturador de atenções e imagem, em que ele diz, olha, o Banco Central é um problema. O problema não é o desemprego, o problema é a turma da estatística de desemprego. E aí você vai carcomendo, né? E eu creio que essa é a grande diferença hoje. Efetivamente, você não precisa mais pôr um tanque na rua. Talvez a imperícia do que a gente viveu em 2022 foi de você ter uma visão arcaica de que você precisava pôr um tanque na rua. Você precisa ganhar a eleição, cara. Você ganha a eleição e torce a regra. E aí o que cabe àqueles que talvez se preocupem com um modelo democrático mais estável ou democrático, de fato, é que vai estar preso num dilema, que é você vai ter que falar, você tem que denunciar. Mas você não tem controle das percepções das pessoas após a denúncia. Porque efetivamente se torna muito mais dinâmico o processo de engajamento pelas emoções negativas do que pela ideia de preservar um prédio que não está devolvendo para ninguém. E olha que eu acho que a democracia de 88 no Brasil fez bem para muita gente. Eu sou fruto da democracia de 88. Minha mãe chegou em Brasília no início dos anos 60, diarista durante as obras. Meu pai foi entregador de lavanderia, motorista de ônibus e graças a alguns avanços da democracia de 88, como a ideia de que gente com o meu perfil fenotípico pode estudar e pode ter sonhos, eu consegui chegar, né? Eu sou muito feliz com o que eu tenho, tal, mas efetivamente a exceção não faz a regra. E não dá para transformar um caso, como por exemplo o meu, em um marcador de dizer, olha, as coisas funcionam. Porque elas não funcionam, elas funcionaram para mim, né? E talvez esse seja o dilema que aqueles que hoje se colocam como preocupados com a manutenção da democracia não estejam conseguindo enxergar. Este é um país desigual. Esse é um país onde o dinheiro está fluindo só para um lugar. Esse é um país que efetivamente está se perdendo em questões que são menos importantes do que as questões mais importantes, que é as pessoas precisam ter boas condições para sobreviver, as pessoas precisam ter dignidade, né? E esse talvez seja o dilema aqui. E não só aqui, né? Essa situação que você está descrevendo é a situação que explica o Donald Trump, é a situação que explica a classe operária do Rust Belt pauperizada, é o leste da Alemanha, que vivia debaixo de uma ditadura de bem-estar social e vive hoje numa numa democracia em piores condições que o oeste do país. E o cara começa a questionar o que essa democracia trouxe para mim, né? O resultado é democracia é que nem dinheiro.
dinheiro, papel, moeda, tá? É um jogo de confiança. Tá? É fundamentalmente um jogo de confiança. Isso. Aquele papel escrito 100, tá? Com um bicho, esqueci qual bicho agora da nota de 100, não vejo... A gente não usa mais papel. Eu não vejo uma nota dessa há tanto tempo que acontece. Aquele bicho só vale R$100 porque a gente acredita que ele vale R$100. Da mesma maneira, a democracia sim. Ela é um jogo de confiança. Ok, nós vamos seguir essas regras porque elas vão nos beneficiar assim assado. Quando você deixa de perceber que aquilo está te beneficiando... E esse seu ponto e eu acho que esse ponto é fundamental. É um jogo de confiança. Eu também não sei qual é o bicho que está na nota de 100, porque eu não ando com dinheiro no bolso desde que eu fui sequestrado, né? Então, nunca tenho dinheiro. Eu nunca tenho dinheiro. Mas efetivamente aí você deposita confiança para ganhar algo em troca. E o que efetivamente a grande parte da sociedade brasileira tem recebido de volta é nada, ou quase nada. E aqui essa é uma discussão que não tem a ver com você gosta do Lula, você gosta do Bolsonaro, você gosta da Tabata, você gosta do João, você gosta do Flávio, você gosta do Nicolas, você gosta... Não tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que o país, hoje, as instituições, devolvem muito pouco. E se a gente der um passo para trás, né? Assim, olhar em perspectiva o que é o Brasil, o que a gente pode dizer, e isso eu aprendi com o meu ex-orientador de doutorado, o professor Eduardo Viola, ele tinha uma frase que era muito boa, que ele sempre dizia, que é vivo ainda, mas ele sempre dizia nas aulas: o Brasil é muito bom para um número muito pequeno de pessoas, mas o Brasil é muito duro para um número muito grande de pessoas. Efetivamente é isso, né? Eu me lembro, por exemplo, do meu primeiro contato com a Universidade Federal. Eu fiz graduação em universidade privada, que era o que eu conseguia pagar, trabalhava o dia todo e ia para aula de noite. Mas meu primeiro contato com a Universidade Federal era: não, tem um programa que você paga menos para comer. Tem um outro programa que você consegue a moradia, tem um outro programa que não sei o quê. E eu olhava para o pátio da universidade e estava todo mundo chegando de carrão. Então, efetivamente, o país é muito bom em construir estruturas e tal. E melhorou, né? Melhorou um pouquinho, assim, essas concessões, o ProUni, os outros programas. A universidade hoje é muito mais diversa do que quando eu estava na universidade. Mas, efetivamente, o país é muito bom em criar benefícios para grupos muito pequenos. Se você está numa corporação de ofício, você vai ter os benefícios, né? Mas para o grosso das pessoas, o país é duro demais. E aí, gente, não tem como acreditar numa pactuação em que, efetivamente, um lado está entrando com um garfo e o outro está entrando com o pescoço. Estão te manipulando com números, hein? Diariamente, você recebe dados fora do contexto e pesquisas usadas como argumento de conveniência para ganhar o seu voto. Olha, para furar essa bolha, a gente criou a pesquisa Meia Ideia, um retrato fiel do humor do leitor, todo mês, feito para você formar a sua própria opinião. Essa pesquisa não pertence a partidos, a bancos, a jornais, a políticos. Ela é sua. Como assinante premium, você recebe em primeira mão e ainda tem acesso a uma cobertura completa das eleições, com reportagens, análises, bastidores de Brasília e 2 newsletters especiais. Se você está cansado do cabo de guerra da polarização e quer clareza, o seu lugar é o meio. Assina, você não vai se arrepender.